Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui para esse momento especial, uma espécie de um retiro do tempo do Advento, né? Um momento de reflexão para ajudar a preparar o nosso Natal, tá bom? Muito bem, com a igreja. O padre tira as leituras aqui, que é tirada do ofício da igreja, o ofício das leituras, tá bom? Para cada dia desse tempo do Advento, a gente faz uma breve reflexão, tá bom? Isso nos ajuda, gente, a rezar bem e preparar para o nosso Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do tratado A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, presbítero. Este grande presbítero, grande padre, doutor e místico da igreja. O tema é Deus nos falou pelo Cristo. O motivo principal porque na antiga lei eram lícitas perguntas feitas a Deus e convinha aos profetas e sacerdotes desejarem visões e revelações divinas mostradas na Sagrada Escritura, era não estar ainda bem fundada, não estava ainda bem fundada a fé, nem estabelecida a lei evangélica. Por isso que eles precisavam e pediam, essas revelações divinas, essas visões. Era assim necessário que se interrogasse a Deus e ele respondesse, ora por palavras, ora por visões e revelações, ora por meio de figuras e símbolos, ou, finalmente, por muitas outras maneiras de expressões. Porque tudo que respondia, falava e revelava. Eram mistérios da nossa fé, ou verdades que sobre ela se referia, ou que a fé estava conduzindo o povo. Agora, já estando firmada a fé em Cristo e promulgada a lei evangélica nesta nova era, a era da graça, não há mais razão para perguntar a Deus de determinadas coisas, como era no antigo Israel. Daquele modo, nem para que ele responda como respondia antigamente. Ao dar-nos, como ele nos deu, o seu Filho, que é a sua única palavra, e não a outra, disse-nos tudo uma vez nessa palavra, que é Cristo, e nada mais tem a dizer daquilo que precisava ser dito. Então Jesus é a revelação. Por Cristo, pelos apóstolos que estavam com Cristo, pelos evangelistas, a partir da morte ali do último apóstolo, cessa a revelação. O que a igreja faz é sempre voltar às fontes da revelação e a partir delas, da fonte da revelação, da Escritura, é que a igreja vai nos trazendo, nos mostrando, revelando cada vez mais, não só a fé, que já está lá, Jesus que nos revela, mas poder ter a fiel interpretação, certo? Dessas verdades de Cristo. Senão, cada um vai interpretar de um jeito. E nós somos católicos. Não existe livre interpretação, não. É da igreja. É a igreja, com a tradição e o magistério, que nos revela e nos mostra aquilo que está, seja direto ou indiretamente, revelado pelo Cristo e também na própria Escritura. Ok? Agora já está afirmada a fé em Cristo e promulgada a lei evangélica, nesta era de graça. Não há mais razão para perguntar a Deus daquele modo, nem para que ele responda, como antigamente. É nesse sentido do texto em que São Paulo busca persuadir os hebreus a se afastarem daqueles primitivos modos de se tratar com Deus, previsto na lei de Moisés, e a fixarem os olhos unicamente em Cristo, dizendo, agora a carta dos Hebreus, São Paulo falando, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, ele nos falou por meio de seu Filho. Isso está em Hebreus 1, versículo do 1 ao 2. Por essas palavras, o apóstolo dá a entender
que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem a falar, pois o que antes dizia em parte aos profetas, agora revelou no todo, dando-nos o tudo, que é o seu Filho, e a revelação que o seu Filho nos trouxe. Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, faria injúria a Deus, não pondo os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Ou seja, não precisa perguntar a Deus, já está revelada. As verdades fundamentais da nossa vida, da nossa fé, estão reveladas. A igreja vai nos trazendo e mostrando, interpretando e aplicando ao longo dos séculos esta realidade da revelação, a partir de cada tempo, certo? Deus poderia responder-lhe deste modo: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Mateus 17:5. Já te disse todas as coisas em minha palavra. Põe os olhos unicamente nele, pois nele tudo disse e revelei, e encontrarás ainda mais do que pedes e desejas. Desde o dia em que no Tabor desci, é como se fosse o Pai falando, Desde o dia em que no Tabor desci com meu espírito sobre ele, dizendo: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Dessa forma, aboli todas as antigas maneiras de ensinamento e resposta. Se falasses antes, era para prometer o Cristo. E se me interrogavam, eram perguntas relacionadas com o pedido e a esperança da vinda do Cristo, no qual haviam de encontrar todo o bem, como agora o demonstra toda a doutrina dos evangelhos e dos apóstolos. Então, queridos irmãos, diante da própria revelação, estamos no tempo do Natal, O Verbo encarnado, o nascimento do Messias. Então, ali, a partir dos atos, palavras, as atitudes do Cristo, suas palavras e tudo aquilo que está contido, principalmente no Evangelho, mas em toda a Escritura, está a revelação de Deus para todos nós. Como eu disse, as verdades fundamentais e reveladas. Ok? A igreja não traz nada de novo, a não ser nos mostrar aquela verdade que a Escritura tem de forma direta ou até mesmo indiretamente, tá bom? Então vamos pedir a graça de sermos dóceis à santa revelação. Nós não temos livre interpretação. Sim, Senhor, é isso mesmo, mas nós somos igreja, e como igreja, Senhor, nesta fé de 2000 anos, nessa revelação que nos destes, neste fiel depósito das Escrituras, na fé do povo e da igreja, é que se revelas a nós e nos mostra o caminho. Obrigado, Senhor, pela luz que nos conduz, e nesse Natal queremos nós, nesta revelação do Cristo pobre, humilde, pequeno, de uma família pobre, encontrar a grandeza deste grande evento. Deus veio a este mundo para nos salvar, e nos salva falando, ensinando, mostrando, e nos salva morrendo na cruz, sofrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa vitória. Obrigado, Jesus. Tu és a revelação do Pai em nossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.